como a ocitocina pode ser incrivelmente interessante para proteger o seu coração e os seus pulmões no Covid. Vamos dar uma olhadinha. O coração, quais são as consequências? Porque isso não se fala muito na mídia. Estão falando mais do pulmão, da falha respiratória aguda, que é realmente complicado. Mas muitas pessoas com doença cardíaca prévia estão se dando mal com o Covid. Por quê? Ele pode gerar, por exemplo, mais fibrose, tromboembolismo venoso, vai gerar inflamação, morte de células no local, a pessoa fica com o coração batendo mais forte, né? Sistema adrenérgico ativado gerando taquicardia, né? Diversas cardiopatias são exacerbadas, disfunções ventriculares, afinal de contas, Covid é uma doença bem traiçoeira nesse sentido, né? Miocardite fulminante, etc. Ele gera menos oxigênio no tecido, quadro por hipóxia, ocasionado, por exemplo, por hipoperfusão. Chega menos, os vasos sanguíneos conseguem levar menos oxigênio e nutrientes no local, favorecendo uma morte mais rápida, né? Há uma diminuição da enzima conversora de angiotensina 2 e do próprio peptídeo atrial natriurético, qual tem um vídeo meu que eu já falei no passado a respeito dele, né? Você sabia que está diretamente ligado à ocitocina? Olha só que coisa interessante, tudo isso gera hipertensão cardíaca também, vários problemas. Então, como que a ocitocina pode proteger nessa condição? Primeiro, ela regula o sistema cardiovascular inteiro perifericamente. Gera mais ramificações de vasos sanguíneos, favorecendo e restaurando o fluxo de oxigênio e nutrientes num local previamente hipóxico. Melhora a função ventricular esquerda. Aliás, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Olha só, não é porque você está com Covid. A ocitocina é um poderoso hormônio para o coração, poderoso, fantástico, realmente incrível. Se você tem problema, conhece alguém com problema cardíaco, eu insisto que a ocitocina tem um efeito incrível nesse órgão, né? Então você deve usar. Pessoas com problemas metabólicos gerais, pessoas com síndromes, né, de hipertensão, colesterol alto, problemas cardíacos em geral, não pensa duas vezes. Então ela melhora também o peptídeo atrial natriurético, prevenindo a isquemia, conforme falado, controla a variabilidade cardíaca e olha só, existe um gás protetor que chama óxido nitroso, que ele é produzido junto aos mesmos neurônios que produzem ocitocina, um gás cardioprotetor, olha que interessante. E também favorece a degradação, né, de mastócitos cardíacos. Diminui a hipertensão, né, geral sistêmica, aumentando a diurese, diminuindo o estímulo excessivo adrenérgico, por exemplo. Então, mais uma vez, recomende para quem é hipertenso, mas recomende mesmo. A síndrome entre coração e cérebro, que geralmente dá aquela ansiedade quando você vê alguma coisa, toma um susto, o coração acelera, né? O cérebro capta aquela mensagem, o coração acelera, você fica nervoso e mais ansioso. Então ele atenua isso e otimiza desta forma relações sociais que veremos no vídeo específico para a saúde cerebral. Então ele também diminui a taxa da contratilidade cardíaca, diminuindo adrenalina e pressão no ventrículo esquerdo e produzindo mais óxido nítrico. O óxido nítrico, né, que pode ser otimizado com outras coisas também, como você pode utilizar a própria L-citrulina, que ajuda a produzir arginina, mais do que a própria arginina, ou até a tadalafila, que também oferece proteção contra o Covid, já falado em meu vídeo sobre fibrose. Diminui o tamanho do infarto, e olha só, Pada, mas tudo isso aí eu tenho que fazer ocitocina venosa, não. Vários estudos mostram que esses efeitos são benéficos com o uso nasal, ou seja, o uso nasal consegue ter esse efeito periférico muito interessante, tá? Então previne hipertrofia nos ventrículos, nos cardiomiócitos e a fibrose, principalmente a fibrose, que é algo muito complicado com esse tipo de infecção, como o Covid. Por quê? Porque ele estimula as células tronco. Então existe um tecido machucado. Aí esse tecido machucado precisa ser reparado. Se você vai reparar uma casa velha com um reboco mais ou menos, fica estragado. Da mesma forma, se você vai reparar um tecido machucado, né, e você não tem para colocar no lugar o ideal, que é o tecido funcional, o corpo dá um jeito, ele faz um reboco de qualquer jeito e joga tecido fibroso em cima e gera fibrose. Mas as células tronco é como se fossem as fábricas do tijolo e elas permitem que novos tecidos funcionais sejam fabricados e sejam substituídos pelo tecido machucado, evitando esse processo. Há também a síntese de óxido nítrico endotelial, muito importante, né, para esse quadro e para a circulação e um bom fluxo sanguíneo também, entre outros elementos, além de diminuir a densidade de colágeno no miocárdio. Ok,
vamos ver quanto aos pulmões, quais são as consequências do Covid, né? Bom, para resumir de forma bem rápida, é a síndrome respiratória aguda, que é o que está levando as pessoas a mortes, oriunda de uma grande inflamação. Além da ocitocina diminuir de forma muito interessante o perfil inflamatório e a tempestade de citocinas, ele é um poderoso antifibrótico, ele impede a fibrose pulmonar. Mais uma vez, por estimular o óxido nítrico endotelial, protegendo contra a síndrome aguda respiratória, e pela falta de oxigênio em diversas condições traumáticas, olha só, seja uma infecção, uma queda, alguma coisa, seu corpo está ficando hipóxico. Sem oxigênio está sendo ruim para você. Aí você vai lá, usa ocitocina revertendo isso, né? Ajuda a otimizar também o metabolismo em diversas formas que veremos em outros vídeos mais específicos. Todo tipo de dano pulmonar associado à infecção é melhorada, né? Então, inibe a tempestade de citocina, difusão de pneumócitos, danos nos alvéolos, as pequenas estruturas pulmonares, onde podem ocorrer microcoágulos. Muitas vezes os exames de imagem no Covid não pegam. Ah, você está com o pulmão bom, não pegou ali vidro fosco. Né? Porém, existem microcoágulos em pequenas estruturas do pulmão que já dificultam a respiração. Então, impede também edema pulmonar, exudados proteicos, infiltração de células imunes no local, porque ele gera imunotolerância, né? Além de inibir a anidrase carbônica, esta associada também a menos oxigênio no local, vasoconstrução e hipertensão pulmonar. Então, a ocitocina é muito boa para tais condições. Olha essa informação, a apneia do sono. Você que dorme mal, que respira mal durante o sono, claro, a depender se for uma apneia obstrutiva, central ou não. Mas a ocitocina, né, mostrou que a utilização dessa conseguiu melhorar significativamente, ao menos nas primeiras 2 horas após a administração, a saturação de oxigênio, né, o controle da posição da língua e o tônus muscular de vias respiratórias superiores. Então, se você tem apneia, você vai melhorar a qualidade do seu sono drasticamente utilizando ocitocina, né? Aqui, mais uma vez, como antifibrótico. Então, pensando em todas essas condições, em todos esses benefícios, né, considerando que é um fármaco, né, que é um hormônio natural, com pouquíssimos colaterais e com grande eficácia, você não usaria? Antes de qualquer forma, não se esqueça de ver o vídeo sobre contraindicações e colaterais antes de decidir, né, se optar pelo uso ou não.